Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também. Louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares, pela vida das intercessoras e das mantenedoras desse ministério em nome do Senhor Jesus. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra do Senhor. E continuamos aí o nosso estudo sobre Balaão em nome do Senhor Jesus. E hoje é o versículo 6 ao 9 do capítulo 22 de Números, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então se inscreva aí se você ainda não é inscrito, porque quando você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos te ajudar em sua batalha, em nome do Senhor Jesus. Então veja que no nosso estudo de ontem, nós vimos que o capítulo 5 termina com o rei de Moabe enviando mensageiros até Balaão, né? Então no versículo 6, nós vemos ele agora pedindo Balaão, por favor, venha e amaldiçoe este povo para mim, pois eles são mais poderosos do que eu. E talvez eu possa derrotá-los e expulsá-los da terra, pois eu sei que quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será abençoado. Então esta é a fala dele para Balaão, ou seja, o recado que ele mandou os midianitas e os moabitas, né, os nobres, enviarem para Balaão. Então quando os nobres chegaram na casa de Balaão, eles levaram este recado. E aí Balaão pediu que aqueles nobres ficassem ali e passassem a noite ali na casa, que ele ia tentar ver se o Senhor falava com ele durante a noite. Mas veja que o versículo 7 diz que os anciãos dos moabitas e dos midianitas, eles foram até Balaão e eles levaram com eles os preços dos encantamentos. E dizem os sábios que esse preço dos encantamentos não era dinheiro, eram as ferramentas de magias que Balaão costumava usar. Para que Balaão não tivesse desculpa, olha, eu não vou porque eu não tenho aqui comigo nenhum objeto de magia. Entendeu? Ah, irmã, mas que objetos de magia eram esses? Não sei. Hoje eles têm tantos objetos, né, de magia, de encantamento. Eu não vou ficar aqui falando com você quais são. Mas naquela época tinha também os seus... Balaão tinha os seus amuletos, né? Ele tinha os seus amuletos, as suas ferramentas, né? Do qual ele considerava aquilo ali como meio de... como ponto de contato com o culto. Tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão? Não seja bobinho. Eu sempre falo isso aqui. Não seja bobinho, não seja bobinha. Isso existe. O lado oculto existe. O Senhor nos proibiu de acessar. Mas esse lado macabro, ele existe. E ele é real. Ele é real. Ele é real e ele tem poder. Ele não tem todo o poder. Mas ele tem um certo poder. Entendeu? Aí no versículo 8 nós vemos Balaão pedindo que eles passassem, né, a noite ali, eu já falei, que dormisse ali na casa dele, porque à noite o Senhor viria e falaria com ele. Então, segundo a interpretação dos sábios, o Espírito Santo naquela época, ele também se manifestava para os gentios, ou seja, para os profetas que não eram de Israel. Ele se manifestava, porém ele só falava com eles durante a noite. Enquanto que com Moisés ele falava face a face, e a qualquer hora do dia com eles era só à noite. E assim também foi com Labão, que foi à noite que o Senhor advertiu a ele que ao perseguir Jacó, que não falasse com Jacó nem bem nem mal. Então nós vamos ver isso ao longo que o Senhor também falava com os gentios, que o Espírito de Deus também vinha sobre eles, porque naquela época o Espírito Santo não era como depois da nova aliança, que graças ao Senhor Jesus, ao sacrifício de Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Não, o Espírito Santo vinha, repousava sobre a pessoa e depois
saía, se ausentava, entendeu? Mas dizem os rabinos que era como um homem quando se encontra com sua concubina, tá? Sempre se encontra às escondidas. Porque quem aqui representava a esposa de Deus? Israel, né? Israel e as nações como se fosse a concubina, né? E aí no versículo 9 nós vemos que o Senhor veio realmente a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com vocês? Então o desenrolar dessa conversa de Deus com Balaão é algo que nós vamos estudar a partir de amanhã, tá? Se o Senhor assim nos permitir. Mas hoje eu quero esclarecer com você apenas um fato, apenas uma questão, tá bom? Se Balaão era adepto realmente dessas magias, desses encantamentos e desses amuletos, né? Veja que era o Deus realmente de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que falava com ele, não é? Nós vamos ver, era o Deus verdadeiro que falava com ele. E ele também sabia que o Deus que falava com ele era o mesmo Deus que tinha tirado Israel do Egito. Entendeu? Só acontece que esse Deus só falava com ele à noite. Então eu te pergunto, por que o Deus verdadeiro, que o Deus de Abraão, de Israel, né? O Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, que abominava todas aquelas feitiçarias, todos aqueles encantamentos e ciências ocultas, né? E como nós sabemos que Deus abomina tudo isso? Porque Deus proibiu Israel de praticar. Então tudo aquilo que Deus proibiu de Israel de praticar, que está na Torá, é porque Deus abomina, tá? Então voltando à pergunta, por que esse mesmo Deus ainda falava com Abraão? Falava com esse homem, tá? Então minha irmã e meu irmão, saiba que no Talmud tem essa discussão dos rabinos, tá? E Rashi diz que se você perguntar um dia para você mesmo, por que Deus fez repousar o seu espírito que é santo sobre um gentio tão malvado, sobre um homem tão malvado que não era de Israel e que era tão malvado, porque Balaão era malvado, era perverso, né? Nós vamos ver a face do caráter de Balaão mais para frente. Então a resposta é para que as nações não tivessem uma desculpa. Para que depois o povo não tivesse uma desculpa e dissesse perante o Senhor: ah, Senhor, para Israel o Senhor enviou Moisés e para nós o Senhor não enviou ninguém. Ninguém que tivesse dons sobrenaturais, ninguém que não pudesse nos guiar pelo sobrenatural de Deus. Porque essa não é a carência do povo, essa é a carência do povo, ser guiado pelo sobrenatural de Deus. Então diz que para eles, então, Deus enviou Balaão. Tá? Para eles Deus enviou Balaão. Só acontece que Balaão, ele não quis conhecer esse Deus verdadeiro. Ele não quis. Porque quando você realmente quer conhecer o Deus verdadeiro, você adquire temor, meu irmão. Você adquire temor, minha irmã. E aí é nesse querer adquirir temor que você se santifica. Por isso que aqui esse ministério está ensinando para você a Torá, porque quando você ensina a Torá, quando você aprende a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai entender que dali veio toda a palavra de Deus, que Jesus veio não para anular, não para jogar fora o que foi dito ali no Sinai para Moisés, mas sim para cumprir essa vida de santificação, essa vida de santificação que Ele tanto quer de nós. E nós não temos condições de cumprir, mas no Senhor Jesus, querendo permanecer no Senhor Jesus, o Espírito que é dele vai nos santificando todos os dias, nos separando das imundícies que está nesse mundo, das magias, dos encantamentos, das feitiçarias, dos satanismos que estão nesse mundo. É o Espírito dele que é santo que vai nos separando de toda essa podridão que está nesse mundo, porque esse mundo é podre, esse mundo jaz no maligno. Eu não me espanto com nada que eu vejo nos noticiários, que eu vejo acontecer, porque a palavra de Deus já diz: o mundo jaz no maligno. O que você está querendo desse mundo, minha irmã? O que você está querendo desse mundo, meu irmão? O que você está querendo? Balaão era um homem moral.
Ele era um homem moral. Então o único conselho que ele podia dar para Midian era para que eles permanecessem no caminho da imoralidade, no caminho da prostituição, que eles se mantivessem bem afastados do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, porque o Deus de Israel, o quê? O Deus de Israel pede a santificação. Mas se você se manter afastado dele, você vai só se tornando podre como esse mundo está. Exatamente como esse mundo está. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então foi por isso que Balaão tornou aquele povo cada vez mais afastado de Deus. Cada vez mais afastado de Deus. E cada vez mais dependente dele, das magias que ele tinha para oferecer, dos encantamentos que ele tinha para oferecer. Então é por isso que eu sempre digo, e esta é a sabedoria para nós hoje, que dom sem temor se torna um terror, tá? Profeta sem santificação se torna feiticeiro Balaão. Profeta que ama o dinheiro, ele se corrompe e se torna feiticeiro. Não podemos amar o dinheiro. Você vai ver que o Deus desse mundo é o dinheiro, é mamon, as riquezas. Não estou falando sobre você ter prosperidade. Estou falando em você amar, em você se vender por causa do dinheiro. Nós vamos discutir isso mais para frente, tá? Balaão, com toda certeza, ele amava os dons proféticos que ele tinha. Porém, ele não amava o Deus que lhe concede os dons. E por isso a vida dele foi uma desgraça. Você vai ver, ele morreu por causa disto. E esta era a diferença entre Balaão e Moisés. Moisés era amigo de Deus. Balaão não. Balaão era alguém interessado naquilo que Deus lhe podia oferecer. Quantos estão por aí pregando o evangelho por interesse? Por interesse. Quantos estão aí pregando o evangelho por puro interesse? Estão interessados naquilo que Deus pode oferecer. Nas pompas, nas honras, em tudo. Que o nome de Deus não é nem Deus, é o nome de Deus, né? Moisés queria ser usado por Deus. Balaão queria usar o nome de Deus o tempo todo. O tempo todo. Então hoje o Espírito de Deus ele está sobre todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador. Mas somos nós, minha irmã e meu irmão, é eu e você, que decidimos, tá? O caminho que nós queremos seguir. É você que decide. É você que faz essa pergunta para você mesmo e tenta responder qual o nível de relacionamento que eu quero ter com o Senhor. É um relacionamento no nível de Moisés, que era amigo de Deus, ou no nível de Balaão, que era interessado naquilo que Deus tinha para oferecer? É um relacionamento onde eu sou amiga de Jesus, ou onde eu estou interessada naquilo que Jesus, até onde o nome de Jesus pode me levar? Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Porque um amigo de Jesus, ele tem que estar disposto a morrer por ele. Assim como Pedro, assim como Tiago, João, Paulo, que veio bem depois. Bem depois. Entendeu? Assim como muitos homens que realmente, graças ao sacrifício deles, ao amor deles por Jesus, a amizade deles com Jesus, o evangelho chegou até nós. Aí é você que escolhe. Aí é você que vai escolher. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Tá bom? Dom sem temor se torna um terror. Se torna um terror, porque vai ser a sua condenação. Você vai ser cobrada por tudo aquilo que você receber do Senhor. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Entendeu? Mais será cobrado. Mais será cobrado. Então vamos orar? Em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, como o Senhor é bom, Pai querido. Como o Senhor é misericordioso, Pai querido. Eu te louvo pela minha vida, pela vida de toda a minha família, pela vida das intercessores, seus familiares, pela vida de todos os irmãos que estão inscritos nesse ministério e seus familiares, pela vida dos mantenedores desse ministério e dos seus familiares, Pai.
Eu te louvo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Paizinho, que o Senhor venha nos dar cada vez mais temor do Senhor. Nós vimos aqui, Pai querido, que Balaão, ele tinha dons. O Senhor falava com ele, o Senhor permitia que o teu espírito repousasse sobre ele. Mas ele não tinha temor, Pai. Ele não tinha temor algum. Ele não queria com o Senhor um relacionamento de amizade. Ele queria, sim, usar o Senhor o tempo todo. Usar o Senhor o tempo todo, Pai. Se enriquecer às custas do teu santo nome, Pai. Às custas do teu santo nome. Pai, ele era interessado naquilo que o Senhor tinha para oferecer. Pai, por isso que humildemente, Pai, como igreja eu te peço, tira do nosso coração todo espírito de avareza, todo espírito de ganância, todo espírito de cobiça, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tira do nosso coração todo sentimento, todo desejo que nos atrapalhe de verdadeiramente, Senhor, sermos servos e servas do Senhor. De sermos filhos frutíferos, Pai. De sermos filhos que realmente te dá prazer, Pai, te traz alegria, Pai. Tenha misericórdia, Pai. O Senhor teve morte, Jesus, morte de cruz, para que hoje fôssemos cheios do Teu Espírito, Pai. Para que tivéssemos o Teu Espírito que é santo, Pai. Que representa a Tua presença permanente conosco, Jesus. Então tenha misericórdia de nós, Pai. E tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Pai. Queremos ser cada vez mais santificados. Nos santificas, Pai querido, por meio da Tua palavra, Pai. É um privilégio para nós, Senhor, todos os dias poder estudar a Tua palavra, poder ler a Tua palavra. Quantos estão por aí perdendo a visão, mas o Senhor nos dá o privilégio de ler a Tua palavra. Quantos aí não escutam mais, mas o Senhor nos dá o privilégio de ouvir a Tua palavra. Quantos aí, Pai, estão vivendo sem entendimento, Pai, perdendo o entendimento por causa de muitas doenças, mas o Senhor nos dá o privilégio de ter o entendimento da Tua palavra. Quantos aí estão perdidos, Pai, mas o Senhor levanta sempre pessoas para nos ajudar a entender cada vez mais a Tua palavra, Deus. Ô Pai querido, se o Senhor tiver que usar alguém, usa-me cada vez mais, usa os meus irmãos, nos acrescenta dons, Pai, sabedoria, Pai, entendimento, todos os dons que o Senhor quiser nos acrescentar para que possamos, Pai, levar a Tua palavra àqueles que estão perdidos, àqueles que estão caídos, Pai. Mas que, sobretudo, o Senhor nos dê temor. Nós queremos ter temor do Senhor. Um temor que pede santificação todos os dias. Um temor que nos faz levantar desejosos pela santificação todos os dias, Pai. Que saia de nós todo espírito de Balaão. Que saia da nossa casa todo espírito de Balaão. Que saia da nossa igreja todo espírito de Balaão. Que seja destronado esses demônios em nome do Senhor Jesus. Que seja destronado o coração das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos idosos, dos nossos pastores, da nossa nação, em nome do Senhor Jesus, de nós mulheres, dos homens da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, quebra essas fortalezas de demônios, Pai. Olha para esse jejum que está sendo feito por esse ministério, Pai. Olha para essas orações que estão sendo feitas, Pai. Feitas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E nos ajuda, Senhor, porque queremos ser um povo santificado. Um povo que o Senhor olha para nós e fala, são meus filhos amados, filhos que me dão prazer, assim como o Senhor disse para Jesus. Que assim seja, Deus querido. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai seja a sua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, porque ela vem orando passo por passo. Se você tiver algum pedido aí de oração, coloque aí, porque eu já coloco no nosso caderno que é online. Eu abro lá sempre uma folha de caderno para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus, amo você.